Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos, neste momento, lendo Esdras. Caso queira acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens. Vamos então para o conteúdo de hoje. Esdras, capítulo 2. A lista dos que saíram da Babilônia. Estarei lendo nesta Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. E no final estarei lendo o que diz aqui o comentário. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para seu país. Eles retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Versículo 2. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reuã e Baamá. Portanto, esta é a lista dos homens israelitas. Os filhos descendentes de Parós, 2.172. De Cefatias, 372. De Ará, 775. De Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. Versículo 10. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Asgabe, 1.222. De Adonicão, 666. Versículo 14. De Bigvai, 2.056. De Adim, 454. De Ater, por meio de Ezequias, 98. Versículo 17. De Bessai, 323. De Jora, 112. De Assum, 223. De Gibar, 95. Versículo 21. Os filhos da cidade de Belém, 123. De Natofate, 56. De Anatote, 128. De Asmavete, 42. De Kiriat-Arim, Quefirá e Beerote, 743. Versículo 26. De Ramá e Geba, 621. De Micamás, 122. De Betel e Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 156. Versículo 31. Dos filhos do outro Elão, 1.254. De Arim, 320. De Lode, Adide e Ono, 725. De Jericó, 345. De Senaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos descendentes de Gedaías, por intermédio da família de Jesua, 973. De Imer, 1.052, versículo 38. De Passur, 1.247. De Arim, 1.017, versículo 40. Os levitas, Os filhos de Jesua e Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, Os filhos de Asaf, 128.
os porteiros da casa, dois pontos, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Veja aqui o que diz o comentarista aqui na Bíblia King James atualizada. Eu estarei lendo agora uma parte e depois no final, concluindo. Os porteiros, levitas em geral, 1 Crônicas 9, 26, 2 Crônicas 23, 4, são citados 16 vezes de Esdras a Neemias e 19 vezes em Crônicas. A função principal dos porteiros era vigiar as portas e portões do templo, 1 Crônicas 9, 17 e 27, além de desempenhar outras tarefas importantes na orientação e ajuda às pessoas que vinham à casa de Deus. 1 Crônicas 9, 28 e 32, 2 Crônicas 31, 14. Os servidores do templo, chamado Netinim, entre parênteses, Netineus, palavra hebraica cujo sentido é dado, concedido, ofertado, e segundo capítulo 8, versículo 20, haviam sido uma oferta do rei Davi para cooperar no serviço religioso no templo. Os servidores do templo haviam sido uma oferta do rei Davi para cooperar no serviço religioso no templo. Os descendentes de Salomão, abre parênteses, cananeus que haviam sido escravizados por Salomão, totalizavam 392 pessoas. Versículo 58. Mais que o total de levitas, cantores e porteiros juntos. Versículo 40 ao 42. Continuando a leitura, versículo 43. Os servidores do templo, dois pontos, os filhos descendentes de Zia, Assufa, Tabaote, Queros, Sai, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeia, Bessai, versículo 50, Asná, Meunim, Nefuzim, Babebuque, Baquebuque, vou repetir, versículo 51, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias e Atifa, versículo 55. Os filhos descendentes dos servos de Salomão, dois pontos, os filhos de Sotai, Sorefete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Antil, Poquerete, Abebaim e Ami. Poquerete, Azebaim e Ami. Versículo 58. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão totalizaram 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias desceram de Israel, foram os seguintes. Versículo 60. Os descendentes de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai de Gileade e que era conhecido pelo nome do sogro. Versículo 62. Estes tentaram encontrar seus registros genealógicos, mas não os encontrando, foram excluídos do sacerdócio e considerados impuros para o exercício deste ministério. Versículo 63. O governador proibiu
que comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. Versículo 64. O total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Versículo 68. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Deus em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Versículo 69. Conforme as suas posses, entregaram a tesouraria para investir nessa obra o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Versículo 70. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Observemos aqui, os últimos grupos são de posição questionável. 3 famílias de homens comuns cuja genealogia não foi possível verificar, versículos 59 e 60. E 3 famílias sacerdotais que não puderam provar sua linhagem sacerdotal. Os homens comuns identificados de acordo com suas antigas residências na Babilônia provavelmente puderam permanecer na comunidade judaica. Já a situação dos sacerdotes era mais complicada. Pelo fato da pureza do sacerdócio e do templo estar em jogo, sacerdotes que não fossem capazes de provar sua linhagem estavam desqualificados para estes cargos. Não era apenas uma perda de posição, mas do meio da subsistência também, já que os sacerdotes não recebiam terras e dependiam das ofertas dadas ao templo. Não se encontrou nenhuma menção ao uso dos misteriosos Urim e Tumim na era pós-exílica. Aí, referindo-se aos versículos 68 e 70, assim como os israelitas ofertaram ouro e prata para a construção do tabernáculo no templo de Moisés, Êxodo 35, 21, 29, mais uma vez, alguns do povo ofertaram livremente para a reconstrução do templo. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de Esdras, capítulo 2, onde nós vimos aqui que os exilados, a lista dos exilados que retornaram, os nomes dos líderes que voltaram, reflete a história de uma nação. Querendo Deus, subsequentemente estaremos iniciando a leitura do capítulo 3, onde veremos o altar soerguido e o início da obra da reconstrução. Veremos então a restauração da adoração no capítulo 3.